As duas, Márcia e Sandra, tinham gostos e personalidades bem diferentes, mas encontraram uma conexão imediata. Sandra era uma pessoa mais introvertida, gostava mesmo era de ficar dentro de casa. No entanto, apesar dessas diferenças, elas descobriram que tinham muito em comum. Elas começaram a passar cada vez mais tempo juntas, compartilhando os acontecimentos da vida. Com o tempo, Sandra e Márcia se tornaram inseparáveis. Elas ajudavam uma outra em momentos difíceis, celebravam as conquistas e compartilhavam as alegrias. As duas se tornaram uma fonte de inspiração e motivação uma para a outra. E assim, a amizade delas só cresceu ao longo dos anos. Elas aprenderam muito uma com a outra e se tornaram pessoas melhores graças a essa relação tão especial. E o que começou com um encontro casual em um condomínio, se tornou uma amizade duradoura que iria acompanhar Sandra e Márcia por toda a vida. Mesmo com o passar do tempo, Sandra e Márcia mantiveram a mesma sintonia de quando se conheceram. Elas continuaram a compartilhar seus interesses e a apoiar uma outra em todos os momentos. Quando Márcia passou por um momento difícil em sua vida, Sandra deu todo o apoio e carinho necessário. E quando Sandra enfrentava qualquer problema pessoal, Márcia procurava ajudar no que pudesse. A amizade delas era tão forte que mesmo quando Sandra precisou se mudar de cidade, elas continuaram confiando plenamente uma na outra. Hoje em dia, Sandra e Márcia têm mais idade, mas ainda mantêm sua amizade forte e vibrante. Graças a Sandra, que tem mais facilidade, elas se encontram regularmente. A amizade delas é um exemplo para todos nós, mostrando que a amizade verdadeira pode durar uma vida inteira e superar todas as dificuldades. As duas amigas agora tinham mais em comum do que nunca, pois compartilhavam a experiência de serem avós e o amor pelos netos. E apesar de terem passado por muitas fases da vida juntas, a amizade de Sandra e Márcia nunca diminuiu. Elas ainda se telefonam com frequência para conversar e contar as novidades em suas vidas, e sempre se apoiam mutuamente em momentos difíceis. Elas encontravam maneiras de passar tempo juntas, tomando um café da tarde com um pão doce que Márcia adora fazer. A amizade duradoura de Márcia e Sandra é um exemplo de como uma conexão verdadeira entre duas pessoas pode sobreviver a todos os desafios da vida. Elas nos mostram que o amor e o apoio incondicionais são os pilares de uma amizade verdadeira e duradoura, que pode nos acompanhar por toda a vida. Márcia foi mais longe em sua vida, tornando-se bisavó. E Sandra infelizmente mudou-se para outra cidade. Márcia agora com uma família maior, a alegria de sua vida agora era passar tempo com seus netos. Apesar de terem passado muitos anos juntas, a separação de Sandra foi difícil para Márcia. Mas apesar disso, ela sabia que a amizade delas nunca iria acabar. E mesmo que Sandra e Márcia não se vissem tanto quanto gostariam, a amizade delas continuou a ser uma fonte de inspiração e motivação para as duas. Elas sabiam que não importa o que a vida lhes reservasse, elas sempre teriam uma outra para contar. Essa história é uma homenagem à minha amada amiga Sandra. Márcia, feliz em saber que essa história é uma homenagem à sua amada amiga Sandra. É maravilhoso ver a amizade sendo celebrada e valorizada, especialmente em tempos em que muitos relacionamentos são superficiais ou descartáveis. A história de Márcia e Sandra mostra que a amizade verdadeira é uma conexão profunda e duradoura, que pode resistir ao teste do tempo e às mudanças da vida. Elas inspiram todos nós a cultivar e valorizar nossas amizades, e a lembrar que essas conexões podem ser uma fonte de alegria e apoio em todas as fases da vida. Parabéns por honrar sua amizade com Sandra.